Olá pessoal, continuando com nossos vídeos, vamos falar hoje sobre transformações de gráficos de funções. Então, o que seria transformação, uma transformação de um gráfico de uma função? Basicamente, é fazer algumas modificações, como por exemplo, uma translação, ou uma rotação, uma reflexão. Então, isso são exemplos de transformações. Veremos algumas definições a partir de agora. Bom, vou tomar como base essa função y igual a f de x, que tem como seu gráfico essa representação aqui, certo? Eu vou exemplificar algumas situações e vou usar essa função aqui. Primeira definição é a definição de translação vertical. Então, a translação vertical da função y igual a f de x, vamos definir como sendo essa nova função que eu vou chamar de y'. Definido como sendo meu f de x mais esse a, onde esse a é uma constante. Caso a seja maior que zero, então vamos ter uma translação para cima. E se meu a for menor que zero, nós teremos uma translação para baixo. Então aqui embaixo eu tenho algumas situações, justamente usando aquele meu gráfico anterior como base. Então tem um y igual a f de x, que está em azul. Eu tenho um vermelho que é justamente minha translação vertical para baixo. No caso, esse meu a aqui, ele é menor que zero. Já nesse lado direito, eu tenho minha função y igual a f de x. E em laranja, eu tenho a função y' igual a f de x mais a. Então, como está acima do meu gráfico que está em azul, eu tenho uma translação vertical para cima. Então, meu a aqui, ele é maior que zero. A seguir, a definição de translação horizontal. No caso da minha função é y igual a f de x. Vamos definir como sendo essa nova função y' como sendo f, aí no lugar do x eu coloco x mais a. Novamente o a sendo uma constante, um número real. Caso o meu a seja maior que zero, então eu vou ter uma translação à esquerda. E se meu a for menor que zero, eu vou ter uma translação à direita. Então aqui nós temos exemplos de situações. Então note que desse lado esquerdo eu tenho esse gráfico em vermelho está à esquerda do gráfico em azul. Então eu tenho uma translação à esquerda. Então logo o meu A ele é maior que zero. Nessa situação aqui. Na situação à direita, o meu gráfico que está em laranja está à direita do meu gráfico que está em azul. Então é uma translação à direita. Logo esse meu A ele é menor que o zero. A seguir outra definição, que é a definição de dilatação vertical da função y igual a f de x. Será definida como sendo essa função y' igual a f de x. Eu vou pedir que esse meu a seja maior que zero. Caso o meu a esteja entre 0 e 1, eu vou ter uma contração vertical, certo? Então, dilatação vertical, se meu a maior que 1, e contração vertical, caso meu a esteja entre 0 e 1. Aqui embaixo eu tenho duas situações, exemplificando. Então, essa parte aqui em vermelho, esse gráfico em vermelho, eu tenho uma dilatação vertical. Então, no caso, esse meu A aqui, ele é maior que 1. E do lado aqui direito, esse gráfico em laranja, eu tenho uma contração vertical. Nessa situação, o meu A está entre 0 e 1. A seguir, veremos a definição de dilatação horizontal. Novamente, a função y igual a f de x. Então, vamos definir como sendo essa função nova, que é o y' igual ao f avaliado em a de x. Então, onde tem x, eu coloco a de x. Então, para ter uma dilatação horizontal, eu vou pedir que meu a esteja entre o 0 e 1. E caso meu a for maior que 1, eu vou ter uma contração horizontal.
Então aqui nós temos exemplos. Esse exemplo aqui do lado esquerdo do meu gráfico que está em vermelho, eu tenho a dilatação horizontal. Note que nesse caso aqui, ó, o meu gráfico está ficando mais achatado horizontalmente, né? Então é justamente quando o meu A aqui estiver entre 0 e 1. Já o gráfico aqui em laranja, o meu A ele vai estar maior que 1, porque eu tenho uma contração horizontal. Ele está um pouco mais fechado. A seguir, nós temos a definição de reflexão. Eu posso ter reflexão em relação ao eixo do x e dos y. Então, a reflexão em relação ao eixo do x da função y igual a f de x será essa nova função, y' como sendo menos f de x. Então, inverto o sinal da minha função. Graficamente fica o seguinte, é justamente pegar esse reflexo em relação ao eixo do x aqui. Fica uma simetria. E reflexão em relação ao eixo y da função y igual a f de x será essa função y' dada por f, aí no lugar do x eu coloco menos x. Isso me dá essa simetria agora em relação ao eixo dos y's. Bom, como exemplo, eu vou utilizar aqui o GeoGebra. Então, inicialmente eu tenho esse gráfico aqui, que está em verde, que é justamente o gráfico dessa função f de x igual a x ao quadrado. E nessa função aqui g, ó, da segunda linha, eu estou fazendo uma translação vertical. Note ó, que meu a aqui, que seria o 1, é maior que 0. Então, ó, uma translação vertical para cima. Já esse h, o h de x, o meu a está negativo. Então, eu tenho uma translação vertical para baixo. Ele fica abaixo do meu gráfico original, que está em verde. A seguir, tem essa função p de x. Note que o meu a aqui, ó, que está aqui dentro, ele está negativo. Então, eu tenho uma translação horizontal à direita. Já a minha função q de x, o meu a está positivo. Então, eu tenho uma translação horizontal à esquerda, que esse gráfico aqui está em roxo. Já essa função r de x, isso me dá uma reflexão. É uma reflexão em relação ao eixo do x, que está aqui em cinza. E eu tenho essa função s, que seria uma reflexão em relação ao eixo y. Mas quando eu faço aqui ó, menos x, tudo isso ao quadrado, isso vai ser igual a x ao quadrado. Então por isso que coincide com o meu gráfico original. Certo? Então essa reflexão em relação ao eixo dos y coincide com o gráfico original. Bom, agora outro exemplo. Eu vou tomar agora a função f de x igual a x ao cubo. E vou fazer também algumas transformações. A primeira, essa aqui, que eu vou pegar a minha função g de x como sendo x ao cubo mais 1. Então, ó, esse mais 1 aqui, o 1 está positivo. Então, tem uma translação vertical para cima, porque meu 1 aqui é positivo. Já esse segundo aqui, o h de x, o meu 1 aqui está negativo. Então, eu tenho uma translação vertical para baixo. Porque aqui seria o meu A, e o meu A está negativo. Então, por isso que ficou essa curva aqui em vermelho, abaixo da verde. Essa função p de x, o meu A aqui está negativo. Então, tem uma translação horizontal à direita. Criou esse gráfico aqui, ó, que está em laranja. E essa função q de x, o meu A está positivo aqui dentro. Então, tenho uma translação horizontal à esquerda, que é justamente esse gráfico aqui, ó, que está à esquerda do meu gráfico original. Já a minha função r de x, eu tenho uma reflexão em relação ao eixo x.
Então ficou essa curva aqui em cinza. Nota que justamente existe uma simetria, né, em relação a esse eixo. Já a minha função S de x me dá uma reflexão em relação ao eixo y. Note que a reflexão em relação ao eixo y e a reflexão em relação ao eixo do x coincidem. Aqui eu coloquei as duas funções e não mudou nada. Por quê? Porque quando eu faço menos x ao cubo, esse menos ele pode sair, porque o 3 aqui ele é número ímpar. Então minha função s de x coincide com a minha função r de x. Por isso que gerou a mesma curva, as duas funções. Certinho? Então, caso ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que respondemos. E até a próxima.